profissional executiva de gestão de pessoas com 17 anos de experiência. Nos últimos 5 anos, atua na Áustria. Sua mais recente experiência é a atuação na Red Bull Headquarter. É também professora da Universidade de Fachhochschule Salzburg, a Salzburg University of Applied Sciences. É psicóloga, desenvolvendo sua carreira em gestão estratégica de pessoas e gestão de projetos e times internacionais. Minha convidada de hoje é a Luciane Rabelo. Luciane, seja muito bem-vinda ao Carreira Talks e obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Vitor, pelo convite, pela oportunidade de atravessar o oceano aqui, falar com toda a tua audiência e dividir um pouco da minha trajetória e poder dar alguns insights para todo mundo que está nos ouvindo. Show. Prazer é nosso, Lu, de ter você aqui com a gente. E aí, pessoal, antes da gente começar, queria um pouco reforçar o que você pode esperar desse quadro aqui. O quadro de hoje é o Let's Talk. Hoje a gente vai falar com profissionais experientes aí que estão no meio da jornada, né? Gente como a gente, mas com características únicas aí para compartilhar seus aprendizados e insights de carreira. A gente vai passar por tópicos aqui de gestão de carreira, tomada de decisão, conselheiros, mentores, marketing pessoal, dicas, conselhos, enfim, qualquer coisa que possa surgir dessa conversa que não tenho dúvidas que vai ser super rica. Lu, vamos começar. Posso chamar de Lu? Já estou chamando Lógico, aí, né? claro que sim. Vamos começar. Conta um pouco para a gente da sua trajetória profissional, como é que você chegou até aqui? Legal. Bom, eu sou psicóloga de formação, né? Eu sempre fui uma pessoa... Antes de ser psicóloga, eu sempre fui uma pessoa muito focada em pessoas, né? Gostava também, assim como tu, de conversar muito sobre o que levou as pessoas a tomar alguma direção na vida. E então eu, obviamente, peguei esse meu traço e comecei a aprofundar bastante na psicologia, né? Mas eu sabia que eu tinha uma tendência maior a gostar de negócios, a aplicar essa leitura do comportamento humano em negócios, né? Algo que me apaixonava muito. Então eu fui para recursos humanos, naturalmente, né? Assim, logo depois que eu me formei em psicologia, eu busquei uma formação em business management, ainda no Brasil. E comecei a estudar bastante sobre recursos humanos, estratégias e business em geral. E comecei a entrar em alguns fóruns desse tema, o que também, depois a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que é algo proativo que a gente precisa fazer. Antes de qualquer exposição profissional, a gente precisa ter contato com como essa realidade se manifesta, a realidade nesse campo profissional se manifesta, para depois tomar uma decisão definitiva de carreira. Não, nunca é definitiva, mas de médio prazo, né? Que é uma faculdade, por exemplo. Então, eu sempre me envolvi em fóruns, em discussões, em summits que falassem sobre business e como aplicar a psicologia no business. A gente está falando aí de 2004, ou seja, ainda não tinha muito conceito de business partner, mas eu gostava muito desse conceito de como a gente poderia, como recursos humanos, suportar os gestores a tomar as melhores decisões. E aí, então, comecei a minha experiência numa metalúrgica, o nome Tecnomoageira, em Porto Alegre, dá para ver pelo meu sotaque, né? Sou gaúcha. E como recrutamento e seleção, né, que é onde realmente recursos humanos tem maior demanda no começo da carreira, e onde a gente pode, de fato, exercitar esse olhar de conhecer os candidatos, ler perfil, etc., né? Bom, depois disso eu fui trabalhar na RBS. A RBS é afiliada da Globo, no Sul. Trabalhei 7 anos e foi lá que eu realmente cresci bastante dentro da carreira de recursos humanos, né? Fiquei 7 anos, nos últimos 4, eu era gerente executiva da área de business partner, responsável pelos jornais, rádio e digital, os negócios desses pilares. Depois de 7 anos nessa organização nacional, com foco no Brasil, né, somente, eu comecei a sentir um desejo de entender como é que o mundo lá fora funcionava, né? E eu comecei a pesquisar um pouco sobre multinacionais, como é que multinacionais eram estruturadas em recursos humanos, e comecei a me abrir um pouco mais para esse mundo multinacional. Comecei a estudar inglês intensamente, já
vibrando nessa vibe, né? De querer algo diferente e estar aberta para essas oportunidades. Foi aí que então a Palfinger apareceu, né, na minha carreira, felizmente. Foi uma escola também, porque eu pude exercitar uma visão bem mais ampla, bem mais estratégica, porque a minha cadeira ela era responsável por toda a América do Sul. Então, era recursos humanos, a parte legal e também a segurança do trabalho para toda a América do Sul. E eu reportava diretamente para o Brasil, mas também para a Áustria. Mas você estava aqui no Brasil ainda? Isso, em Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, que é onde é a fábrica da América do Sul. Mas eu tinha um contato muito próximo com a Áustria, onde era o headquarter dessa organização. E aí foi então que eu, em 2 anos e meio, me aproximei bastante da estratégia do headquarter e pude implementar algumas ações no Brasil e na América do Sul, de uma forma bastante bem sucedida, que foi muito legal, junto com o meu time, obviamente. E aí, então, isso foi, de certa forma, a razão pela qual eles me convidaram para passar um primeiro momento, um exchange program de 6 meses aqui na Áustria, ainda como dois hats. E aí a gente fez um trabalho coordenado, ainda com meu papel na América do Sul. Depois de 6 meses, me convidaram para assumir uma posição interna aqui de Global Project Manager em HR, né, em recursos humanos, responsável por projetos globais. Depois de 3 anos nessa posição, felizmente, eu descobri que o headquarter da Red Bull era localizado na mesma cidade, né? Na verdade, já sabia, porque é uma das grandes empresas aqui da região. Era localizado aqui, num lugar lindo, né, na frente do lago e tal. Falei, gente, é uma empresa maravilhosa, com bastante referências de recursos humanos, de desenvolvimento de potencial, né? Red Bull Give You Wings, ou seja, né, desenvolver as nossas asas, os nossos potenciais, tudo a ver com a missão de recursos humanos, do que eu acreditava. Então, eu fui convidada a assumir uma posição de recursos humanos, HR Business Partner, aqui na Media House, que é o negócio de mídia da Red Bull, né? Dentro do headquarter. Então, hoje, 2 anos já nessa posição, localizada aqui na Áustria. Eu estou baseada aqui há 5 anos já, né? na mesma cidade. Então, é uma experiência muito rica, assim, não só de carreira, mas também de transformação pessoal. O que não tem como a gente dividir o ser humano em 2 searas, né? A gente é um só. Então, o meu desenvolvimento pessoal com certeza impactou na minha mudança também em como eu encaro, em como eu gerencio a minha carreira, sem dúvida. Muito bom. Então, essa é um pouquinho de mim e eu gosto bastante de falar, deu para ver, né? Show. Muito bom. E aí, quanto mais cedo a gente descobrir isso, né, que nós somos um só, mais cedo a gente consegue tomar melhores decisões, fica mais claro, né, o caminho quando a gente... Mais coerente fica as escolhas, sem dúvida. E aí, dúvida. como é que você começou a dar aula na universidade? Como é que surgiu isso? Essa história é muito legal. Primeiro que eu sempre gostei muito da atividade de lecionar, né? Eu fazia isso já nos treinamentos dentro das empresas e percebia que isso era eu me sentia, de fato, muito conectada com essa atuação. Isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, né? Dentro do nosso escopo de trabalho diário, tem situações e tarefas em que a gente realmente se sente conectado, brilhando, né? Assim, por mais que os outros podem não ver esse brilho, mas a gente sente quando a gente tem conexão com alguma tarefa ou com alguma função. E eu tinha essa conexão quando eu dava treinamento, quando eu sentava com o gestor para orientá-lo em relação à carreira, em relação à formação do time. Então, eu tinha muito essa veia educadora, assim, muito forte em mim. E isso me acompanhou quando eu vim para cá. Eu queria, juntando com a minha capacidade e gosto também pessoal, de conhecer novas pessoas, de me comunicar, de ter esse perfil mais extrovertido, eu queria combinar essas 2 coisas. Como é que eu posso exercitar esse desejo de ensinar, ou trocar, na verdade, né? E conhecer novas pessoas e me abrir para outros universos.
e ao mesmo tempo me senti parte de uma comunidade, né, que era a comunidade que eu estava chegando aqui, dessa forma. E aí foi que eu comecei a circular por universidades aqui. Comecei a entrar em cursos gratuitos, palestras e tal. E eu conheci muita gente, né, nesses eventos gratuitos e aparentemente alguns eventos, inclusive em alemão, que eu não entendia muita coisa na época, mas a curiosidade me levou nesse processo. Isso é uma coisa muito importante também que eu daria um flag, assim, que é não perca nenhuma oportunidade de ouvir outras pessoas ou de estar presente em alguns fóruns, tudo é válido, né? Eu acho que cada oportunidade que a gente tem de ouvir testemunhos ou alguma manifestação de conhecimento, a gente ganha. Ganha em networking, ganha em conhecimento e ganha em fresh, né? Assim, a gente renova as nossas crenças e os nossos conhecimentos. Então, foi isso que eu fiz. E nessa universidade, na Fachhochschule, aqui em Salzburg, eu conheci uma professora e ela estava formatando o curso de Turismo e Innovation, que era, na verdade, o único curso de Salzburg feito em inglês, porque todos os outros aqui, tanto graduação como MBA e mestrados, são em alemão. Isso era uma dificuldade para mim, porque eu não tinha o alemão de uma maneira, assim, num nível muito avançado para dar aula. E isso me encantou. Eu falei, olha, eu posso te ajudar. Voluntariamente, eu me ofereci para ajudá-la com uma visão de estrangeira e de profissional de RH, como é que a gente poderia formatar esse curso. E aí eu contribuí bastante com ela, com insights né, e a minha visão como estrangeira, o que eu gostaria de consumir também, né? Como executiva de recursos humanos, e eu, felizmente, depois de um ano palestrando na universidade gratuitamente, sem nenhum vínculo com eles profissional, teoricamente, né? Eu comecei a me mostrar, de novo, assim, oportunidades em que a gente possa se mostrar de alguma maneira, mostrar o nosso potencial, mostrar o que a gente tem de conhecimento e de personalidade também, o que a gente pode também adicionar dentro de uma diversidade, né? Num grupo de professores, por exemplo, isso é muito importante. Eles tinham aqui na grade só professores austríacos e eu falei, olha, tem um diferencial aqui. Né? E, de novo, importante a gente ver o que a gente tem para oferecer como produto realmente, que adicione valor aonde a gente está se vinculando, né? E eu vi essa oportunidade como estrangeira, como profissional de RH, como um profissional que tinha uma experiência internacional, que eu pudesse trazer essa visão um pouco mais para a universidade, para se tornar um pouco mais global. E aí eles me convidaram a ser professora a partir do semestre passado, do semestre de inverno do ano passado. Eu assumi a disciplina de gestão de projetos internacionais e International Communication. Então, assim, esse é o meu foco, né? Falar daquilo que eu vivo, na verdade, que é International Communication, né? Muito E como a legal. gente lida com essas diferenças culturais também. Muito bom, muito bom. E aí, olhando para sua carreira agora, você faz a gestão da sua carreira de alguma forma específica? Eu sempre falo aqui que não tem certo e errado. Eu tenho amigos que não dão a mínima assim para nenhum método ou nada assim, não pensam em nada, vão vivendo e as coisas vão acontecendo e tá tudo bem. E vejo outros também com apoio sempre de algum método, alguma forma específica. Você Uhum. usa alguma técnica ou alguma agenda? Se for de tanto em tanto tempo eu faço esse tipo de exercício. Como é que é essa parte de gestão de carreira para você? Eu sempre fui uma pessoa muito planejada, assim, a carreira para mim sempre foi um pilar muito importante, Victor, assim, sabe, na minha vida. Eu sempre quis ter esse pilar na minha vida muito bem estruturado. Por isso, eu coloquei alguns targets, assim, algumas metas, né? E isso é uma coisa que eu quero dividir em dois tempos. Deixa eu responder essa pergunta em dois tempos. Até meus 30 anos, hoje eu tô com 38, mas até meus 30 anos eu
planejei a minha carreira na ponta do lápis, assim, dizendo, eu quero em 2 anos, em 3 anos, quero ter alguns targets, assim, né? Por exemplo, quero virar gerente, ter uma posição de gerente, ter um time para liderar com 5 anos de carreira. Depois disso, eu quero uma liderança um pouco mais sênior, ou trabalhar em projetos com mais relevância no business. Esses pequenos saltos eu tinha em mente só para, de fato, me orientar se eu estava, né, dentro de uma linha coerente de crescimento e de evolução. Mas, depois de um tempo, eu descobri que a melhor maneira de gerenciar a nossa carreira é a forma mista, tá? Que é dando um passo, fazendo um checkpoint, absorvendo aquele passo, ou seja, vai para uma nova empresa, ou dentro da própria empresa assume um novo projeto, não é nem posição, um novo projeto na mesma posição. Isso já é evolução de carreira. Então a gente tem que quebrar essa ideia de que carreira ela é linear e ela é em steps necessariamente hierárquicos, né? Eu quebrei total essa visão quando eu comecei a interagir com empresas multinacionais, né? Principalmente, eu também tive uma passagem numa empresa de TI de 3 anos, do Sonai, que era uma startup na época, e isso quebrou total a minha visão caixinha de carreira, né? Então, eu acredito o seguinte, que sim, a gente tem que gerenciar nossa carreira como se fosse um projeto, como se fosse uma gestão, como a gente usa métodos de gestão de projetos. Mapear timeline, mapear alguns milestones, né, algumas entregas, alguns marcos, quanto tempo a gente quer cada coisa. Mas também eu acho que a gente tem que monitorar uma linha em paralelo, que é a vida, né? Que é algo que eu estava falando contigo antes, que o ser humano não se separa em Luciane profissional e Luciane pessoal. Não existe isso, né? Obviamente que existe uma postura profissional que não deve ser misturada aos teus problemas pessoais ou algo do gênero. Mas o que me move como pessoa, em valores, em fortalezas, em talentos ou em falhas, inclusive, pontos também que a gente não está tão maduro, vai me nas minhas reuniões, nas minhas entregas, nos meus resultados. É a mesma mochila que a gente carrega. Então, não tem como fazer isso. Portanto, volta à tua pergunta, eu monitoraria hoje, como eu faço, monitoro a minha carreira como um projeto, né, com ciclos específicos, alinhados a ciclos da minha vida. Por exemplo, hoje estou com 38 anos, obviamente que daqui uns 2, 3 anos eu quero dar um passo importante de vida, de família, de algo, né, na seara mais pessoal. E, obviamente, a minha carreira tem que acompanhar esse desejo, né? Porque não adianta eu almejar ser CEO e também ser mãe. Talvez dê, mas eu tenho que ajustar essas duas linhas, né? E tomar decisões no meio desse caminho alinhado com essas duas linhas. O que acontece é que a gente normalmente só se orienta por uma dessas linhas, ou a linha pessoal, deixa a vida me levar, que, como tu disse, tudo bem, ou uma linha muito concreta de passos muito definidos, e quando eles não acontecem, a gente se frustra e a gente perde produtividade. E a gente perde impulso para poder mostrar mais resultado e poder estar sendo considerado para outras posições no futuro, né? Não só na mesma empresa, mas também no mercado, perdendo oportunidades de conversar com outras pessoas e tal. Enfim, então, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu tive fases, eu via isso de uma forma muito separada, carreira de uma forma muito estruturada, buscando a carreira linear, ok? A cada 2, 3 anos eu mudo de empresa. E eu passei por um momento em que eu disse não, dentro do mesmo cargo eu posso evoluir na carreira. Essa é a minha visão. Então, como é que eu estendo, aqui a gente fala stretch, né? Como é que eu estico a minha cadeira a ponto dela ficar relevante e a promoção é consequência? Ou
um novo projeto de visibilidade é consequência desse meu esforço dentro da minha própria cadeira. E então a gente tem que gerenciar muito a nossa automotivação, né? Para não achar que carreira tem que ser gerenciada de fora, por outros, pela organização. É um processo de autorresponsabilidade o tempo todo, né? E também medir, alinhar expectativas com a gente mesmo. Senão, a gente vai estar frustrado e não vai estar coerente as nossas escolhas com a nossa linha de os nossos valores e aquilo que a gente quer da vida, né? Porque carreira é uma parte da nossa vida, né? E ela precisa caminhar em direção ao que nos move, que é aquilo que a gente acredita. Muito bom, hein? Que riqueza. Legal. Não, é de verdade, assim, eu acredito super nisso. Quando as pessoas, eu brinco que quando a turma está na faculdade, a gente perde, a gente não chega nem a desenvolver a capacidade de planejamento, Uhum. porque você acaba se acostumando ao ambiente a sua dinâmica, né? Porque você está lá, poxa, eu tenho cinco, seis matérias, eu tenho prova no mês que vem, ano que vem vai ter outras matérias, no outro ano vai ter outras matérias, e você fica, teoricamente, né, você acaba ficando, deixa eu seguir o escopo aí do curso, vou procurar um estágio, e você não exercita essa musculatura de planejamento, né? Exatamente. E aí quando você Além cai de no planejar. mercado, Uhum. quando você cai no mercado, se você não se planejar, não acontece, né? A Sem coisa vai. dúvida. Eu acho que são duas coisas que a gente esquece quando a gente está na universidade. Um é planejamento, mas antes de planejamento, a gente se desconecta normalmente com a gente mesmo, assim, com o nosso talento. Por quê? Porque a gente está muito suscetível às pressões. É um momento em que a gente está numa fase da vida de buscar comprovações de que a gente tem competência. Vestibular, né, as próprias disciplinas da universidade, a própria forma de como é que a gente se comporta dentro de um grupo que a gente vai ter que desenvolver uma aceitação ali, criar nossa própria comunidade. Então, eu acho que o segredo nesta fase é ter consciência de que a gente está nesta fase e tudo bem, porque a gente não vai ser um ET e viver isso à parte. Isso existe e a gente tem que considerar. Só que isso não pode nos distrair daquilo que conecta com a gente, daquilo que nos define desde, né, da nossa origem. Então, o que eu quero dizer isso na prática, assim? O planejamento ele tem que estar associado às tuas essências, às coisas que te movem, te mostram como um profissional ou uma pessoa competente em algumas searas. Então, eu só complementaria um ponto do teu ponto, que é o planejamento, que a gente esquece na fase da formação profissional, que é essa conexão com a gente, sabe? E cada um tem sua forma de conectar consigo próprio, com seus talentos. Tem várias formas de fazer isso, tem assessments aí no mercado free, né, que podem ser aplicados para nos conhecer. Tem processos básicos de autoconhecimento, de terapia, de assessment, ou também processos menos teóricos ou menos científicos, eu quero dizer, que também devem nos reger nesse momento, sabe? O que faz sentido para a tua espiritualidade? O que te define? Que valores que te deixam de fato conectados com a tua essência? Então, quando a gente tira um pouco o óculos da pressão e começa a olhar mais o que a gente é de fato e não o que a gente vai performar na vida, que é a nossa profissão, a gente tem mais alinhamento no planejamento de carreira. Exato. Então, esse seria o meu conselho. Se eu tivesse essa consciência em 1999, quando eu entrei na PUC, na psicologia, e fiz o psicotécnico, que na época eu precisava um psicotécnico para entrar na psicologia, e eu usasse o resultado desse psicotécnico para me conhecer melhor e fazer escolhas mais cedo, menos influenciada pela pressão da sociedade, eu com certeza talvez atingiria, né? Tudo tem a sua trajetória, né? Mas talvez eu atingiria
estágios maiores mais cedo, né? Talvez isso poderia ser o resultado dessas escolhas mais conscientes. E eu compartilhei isso em algum outro momento também, mas eu queria resgatar um exemplo porque o que você está falando eu acabei fazendo sem saber, e foi exatamente isso. Isso me trouxe um resultado tão bom no período da minha carreira que eu queria compartilhar aqui. Legal, legal. Eu era estagiário, né, numa área de projetos. A gente trocou uma figurinha antes aqui, eu te dei um contexto, né? Uhum. Eu estava engenheiro fazendo um estágio numa área de projetos. Aí eu tive uma interação com uma outra área de analytics, e essa área me convidou para contratar. Só que eu não sou o cara do analytics, eu não gosto de programar. Apesar de ser engenheiro, eu fui taxado ali, né? Então, um carimbo, né? E o trabalho que eu acabei participando foi um trabalho de desenvolvimento de programação. Então, engenheiro programou, puta, gosta de fazer isso. Só que eu estava no início da carreira ali, eu não conseguia, nem eu mesmo, ter 100% de certeza que eu não gostava daquilo. Então, eu queria ser E efetivado tu queria ontem. um trabalho, né? Tu queria uma comprovação de que tu estavas E tendo sucesso. eu queria ser efetivado ontem, né? Então, aquela ansiedade Claro, que a gente não. estava falando e tal, eu fui para cima. E eu entrei nessa área e eu tinha outros pares comigo que eles eram muito bons programadores. E eu tinha que desenvolver ainda aquela habilidade, e eu competia com eles, né? Naquele modelo de avaliação ali de incentivo que eu estava na ocasião ali, era a competição entre a gente. E aí eu falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? E eu estava cuidando ali de uma parte de analytics, era um acompanhamento da performance de uma outra área, né? Então, eu basicamente acompanhava a produção e desempenho de uma outra área e reportava esses números num relatório, basicamente. E eu já estava com aquela veia fisgada ali da carreira, né? Desenvolvimento de carreira, estava no início do Carreira Talks ali. Ambicioso, queria E crescer, enfim. por técnicas de gestão de carreira. Eu estava estudando muito isso no meu fora, na minha essência, que você Ok. colocou bem. Uhum. Eu já estava apaixonado por isso. E no meu dia a dia, eu tinha que programar lá toda a administração de dados para montar aquele relatório. E aquele relatório ia para os gestores dessas pessoas, e esses gestores pegavam esse relatório e davam feedback para a equipe para melhorar a performance. E aí eu falei, caramba, e se esses gestores derem um feedback melhor, não só baseado nos dados, mas também nas técnicas de feedback? E aí eu fui colocando para os meus gestores, né? Aos poucos eu fui colocando na mesa a ideia, tô estudando isso, não sei o que, não sei o que lá, e eles foram comprando a ideia. Então, eu acabei, no final daquele ciclo, sendo reconhecido versus os meus pares. Meu programa não rodava mais rápido do que todo mundo, demorava horas para girar as minhas bases lá. Mas esse extra que eu coloquei ali no meu relatório, ele acabou sendo muito mais funcional, educativo ali para os gestores, acabou trazendo mais resultado para a nossa operação no médio prazo. E ali foi um exemplo claro. Depois eu refletindo sobre o que tinha acontecido naquele ano, para mim fez muito sentido isso, porque eu coloquei a minha digital ali, né? Quem é o Victor ali? E Uhum. ali ninguém consegue competir com você, assim, se você tem essa Exato, clareza, né? perfeito, perfeito. Então, eu um pouco Onde a disso. gente brilha, ninguém brilha mais que a gente. É esse, né, o ponto, porque esse é o princípio da lógica do mapeamento das strengths, né, das fortalezas que a gente tem. Todo mundo tem vários talentos, várias fortalezas. Existe um livro, até na live da Camila, que foi onde a gente se conheceu, né, Vitor? A gente falou muito sobre isso. Então, nessas fortalezas, ou nesses pontos em que a gente, de fato, é diferente, a gente precisa explorar isso para ser excepcional. Porque se a gente explorar, desenvolver aquilo que a gente tem de sombra, né, ou de pontos que a gente ainda tem gap, a gente vai ficar mediano em tudo. Sempre, né? Então, o Mediano para segredo sempre. é isso. Então, o segredo dos atletas, por exemplo, que também foi um ponto que a gente trocou nessa live, eles focam, primeiro ponto, que eles já têm acesso aos talentos desde da sua origem, né? Então, a gente, de carreira de escritório, por exemplo, ou carreiras mais tradicionais, a gente
na vida olha esses talentos, eu era super bom quando eu era criança nisso, eu gostava muito disso, gosto muito disso e tal, alguns sinais que a gente percebe durante a vida, e a gente encara a carreira como algo desconectado disso. Não, agora é hora de ganhar dinheiro, ponto. Esquece, né? Para falar de carreira, o Vitor vai fazer isso nas horas vagas, mas não, por que não usar isso como a tua fonte de não só de monetização, mas também de realização na vida, de manifestar o teu talento na vida. A profissão nada mais é do que o lugar ou a categoria na vida que a gente manifesta o que a gente é profissionalmente, mas é exatamente o mesmo talento que me rege na minha vida pessoal, que é de me comunicar, que é de gerar relacionamentos, pontes. É o que eu faço no meu dia a dia de trabalho, em outro contexto, com outros resultados, porém com o mesmo veículo, né? Com a mesma potência. O ponto é, por que a gente separa isso, né? A autenticidade, aquilo que a gente é bom, de uma carreira. Isso não pode estar desconectado. Exato. Isso tem que estar potencializado. E aí sim, a carreira é consequência dessa coerência, né? A carreira bem-sucedida é a consequência desta coerência, né? Eu sinto isso, assim, que quando a gente é coerente com aquilo que a gente é bom, o entorno responde a isso. Exato. Foi o que aconteceu contigo, né? E aí tu se destacou por essa coerência entre a tua entrega. Exato. E aí, a partir daí, eu comecei sempre que eu podia, eu colocava um pouco do que eu acredito como pessoa, né? E de fato, é muito poderoso isso. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu dei uma vasculhada aí no LinkedIn e eu achei uma foto super curiosa, que era uma orelha grande da Paul Singer. É Paul Olha, era foto top, tá? É a sua mesmo? Sou eu. Não é a minha orelha, óbvio. Tá. Eu vou pegar o link e vou colocar na descrição para turma ver. Isso. Mas aquela foto estava falando sobre a importância de ouvir, né? Da escuta ativa. Uhum. E é um tema que eu tenho estudado bastante, isso e comunicação não violenta, para colocar no meu dia a dia, para melhorar as minhas relações e tudo mais. E eu queria escutar um pouquinho a sua opinião sobre esse tema, porque assim, tá cada vez mais difícil a gente tá falando enquanto o outro tá falando, a gente tá escutando, tá planejando o que vai falar na sequência, né? Uhum. E aí a gente deixa de se conectar com as pessoas. E eu, particularmente, eu tinha um medo, né, pessoal, e eu fui desenvolvendo isso ao longo da minha carreira, de quando o meu interlocutor, acabar de falar, eu não ter o que falar, porque eu não estava pensando enquanto ele estava falando. E eu sempre tive esse medo. E foi meio que por conta dos escritórios que eu trabalhei, né? Porque é aquela pressão para você não titubear, para você, o outro acabou de falar, você já tem que mostrar ali a que veio e tal. E isso foi uma coisa que eu fui desconstruindo e eu fui me colocando em ambientes claros de segurança, fui me permitindo escutar 100%. E uma coisa que eu tive de conclusão muito legal é que mesmo que o outro acabe de falar, você não sabe o que vai falar ainda, você precisa ficar uns 2, 3 segundos ali em silêncio matutando o que você vai falar, a consequência disso é que o outro se sente muito mais ouvido, né? Que ele entende, né? Que, poxa, você está prestando atenção de fato no que eu estava falando. E eu queria saber um pouco, isso foi um pouco da minha jornada aí na escuta ativa. Queria saber um pouco de você, como é que você encara esse tema e qual foi a importância dele ao longo da sua carreira, para você também ter os insights que você precisa para se diferenciar na carreira, enfim, no seu trabalho. Essa é uma baita pergunta. Porque eu acho que a gente, nesse mecanismo que a gente, na verdade, no contexto em que a gente vive, a gente tem um mecanismo que silenciosamente nos conduz para a autoafirmação, né? A gente está o tempo todo
querendo se autoafirmar de várias formas, né? Da forma como a gente se expressa verbalmente, de forma estética, né? Os nossos comportamentos, aquilo que a gente, enfim. E essa autoafirmação, ela gera consequências como essa, por exemplo, né? Da ansiedade, da gente ter que mostrar conhecimento mesmo quando ele não é requisitado, né? Mesmo quando ele não é requisitado. Ou seja, tu tem lá uma prateleira de ferramentas aqui, de conhecimentos. É como se a gente tivesse que abrir todas as gavetas e mostrar tudo naquela fração de tempo, né? Só que isso nos torna menos empático, menos coerente nas respostas e mais distante do outro, né? O que isso tem a ver com carreira? Na minha trajetória, eu tive uma fase, que foi a mesma fase em que eu encarei a carreira na linha racional apenas, estruturada e tal, que eu não escutava muito, assim. Eu era aquela executiva, aquela mini executiva em formação, sabe? Alto potencial, então ansiosa, num ponto de vista positivo, faminta por novos desafios, mais coisa e tal. Só que eu não refletia, eu não vivia o projeto que eu estava vivendo naquele momento inteiramente. O que significa isso? Que eu não usava os meus skills da melhor maneira possível. Por quê? Porque eu queria sempre atender uma expectativa da próxima entrega e não a presente. Como é que eu vou te trazer um exemplo que mostre isso. Quando eu vim para cá, no meu projeto, nos primeiros 6 meses de vir para cá, eu tive uma tarefa muito simbólica, que era de coletar insights de outras regiões da Europa, de outros RHs, né? E propor uma ferramenta, como é que a gente lidaria com talentos no mundo todo. Então, como é que a gente mapearia os talentos em todas as unidades e como é que a gente devolveria, então, através de um método, essa gestão de talentos. Bom, eu vim para cá com um desejo enorme de ser reconhecida, de querer me provar, né? O que está tudo bem, que é maravilhoso, que é algo assim que realmente te move para frente, porém, com uma ansiedade muito forte em mostrar o que eu tinha adquirido de conhecimento e o que eu podia adquirir, e menos focada na escuta plena, porque o silêncio significa absorção. Tu tá digerindo aquele conteúdo. Para aí sim tu conseguir formar uma não contra de, né, mas assim um argumento de volta. Né? Isso, que tipo Tetris, né? Que vai formando ali aquela forma inteira do resultado, enfim, do projeto, enfim. E eu era extremamente focada na execução. Então, eu fazia perguntas, né, para obter os insights e já chegava a conclusões muito rapidamente. O que aconteceu? Obviamente, o meu briefing foi mapeado, mas a solução que a gente gerou, ela não cobriu alguns pontos que, na minha escuta, por exemplo, não foi tão atenta, né? Por quê? Porque foram pontos cegos que eu não enxerguei pode ser várias outras coisas, mas uma delas é essa ansiedade da gente se provar. E a gente perde detalhes importantíssimos, oportunidades importantíssimas de não ler o outro, né? E não ler o que o outro está necessitando. Porque quando um cliente, por exemplo, chega na nossa mesa e começa a falar o problema dele e a gente acha que a gente tem a solução, a gente perde a oportunidade de fazer uma conexão plena e real com ele. Fiel, né? Vamos pensar na parte da venda. É isso. E quando a gente está num processo de carreira, a mesma coisa. Se tu não ouve o teu gestor, qual é a dor dele? Qual é de fato a lacuna de talento que falta no time? E tu tem isso, mas se tu não tá atento, tu não pega.
né? Tu não usa essa oportunidade a teu favor. Essa perspicácia que só o silêncio e a reflexão nos traz, né? Então, vou voltar ao ponto que a gente conversou antes. A gente tem que tirar um pouco, enxergar a ansiedade como um aspecto positivo, mas não deixá-la dominar a gente, porque vai fazer com que a gente tenha passos que possam não ser tão coerentes, sabe? E vai evitar que a gente enxergue lacunas que podem ser cruciais para nosso próximo passo, né, de carreira. E então, assim, a autoaceitação, a gente tem que se provar, é um processo que pode nos derrubar em algum momento. Então, a gente tem que estar consciente dele, puxar um pouco o freio de mão e escutar mais. Porque o silêncio, na nossa cultura, né, na nossa cultura ocidental, ele é visto como algo negativo, né? Então, assim, quando a gente está numa conversa e tem 1 minuto de silêncio, a gente não tá batendo, assim, a gente não tem sintonia. Pelo contrário, tem momentos em que o silêncio, de fato, ele preenche um espaço vazio, né? De interpretação, de te dar uma folga para também ler o outro de uma maneira menos verbal, menos racional e mais emocional, né? Que talvez às vezes é muito mais transparente do que o verbal. Então o silêncio tem esse benefício. A gente tem que desclassificar, tirar essa classificação de negativa do silêncio e trazer algo positivo. Só que está muito relacionado à nossa visão em relação a esse hiato, né? A gente vê isso como muito negativo. E nos escritórios ou nos ambientes corporativos isso acontece demais. Reuniões em que é uma metralhadora, a gente fala, quando vê no final de uma reunião de 1h30, a gente não tira 3 ou 4 bullet points, né? Conclusões. A gente fala muito, mas conclui, digere menos. Então, a gente tem que fazer esse processo inverso, na minha opinião, na carreira da mesma forma. Muito bom, muito bom. Você fez um paralelo super legal. De fato, assim, nas reuniões eu sempre quis contribuir para de fato gerar valor, assim. E eu já passei por situações que eu tinha certeza absoluta que eu estava de repente passando uma imagem de, puxa, tá aqui, mas tá quieto e tal. Mas era uma coisa que tá tudo bem, eu posso lidar com isso, mas eu não tenho nada para falar. Sabe? Não consigo contribuir com com nada diferente do que está sendo dito. E eu vejo que isso é uma coisa bizarra que acontece hoje nas empresas, assim, esse falatório, ninguém escuta ninguém, todo mundo quer colocar o ponto, e você começou falando isso, de fato, você quer passar conhecimento quando não é requisitado, né? Ou aquele conhecimento não é requisitado. E isso E tu acaba sendo inconveniente, né? Assim, isso é uma coisa que é muito do brasileiro também, sabe? Quando a gente é brasileiro, a gente pode falar, né? Quando alguém fala da gente, a gente não gosta. Mas a gente, como brasileiro, a gente tem que se colocar, né? Tem que falar, porque senão tem aquela coisa de, não tá prestando atenção, senão, né, tá participando. Aqui é coisa diferente, as reuniões são menores, meia hora, e só quem tem de fato algo para acrescentar naquele tópico fala. É convidado e fala. Exatamente. Então, de novo, o que nos move muito no Brasil é a coisa de se provar, né? Porque como a gente tem uma diferença, isso também tem raízes, eu acho, da nossa diferença social, a gente tem que se destacar. A gente tem que se destacar porque tem muita gente concorrendo à mesma coisa. Então, a gente precisa, de alguma maneira, se mostrar diferente. Quando se tem um ambiente um pouquinho mais equilibrado, no sentido de tem oportunidade para todo mundo, essa ansiedade ela é um pouco mais equilibrada. Tu não precisa correr atrás desse destaque a qualquer preço, né? Então, tu vai ser relevante. É a diferença que eu sempre faço da alta performance e da performance de impacto. A alta performance, ela já está um pouco distorcida, porque a alta performance é entregar várias coisas. Várias.
E a performance de impacto é entregar uma, duas, mas com consistência e que tu não precisa revisitar essa entrega a cada 2 meses, entende? Então é isso que a gente tem que focar. Na minha opinião, a gente precisa focar em performance de impacto, não em alta e a qualquer preço, né? Performance a qualquer preço. Então e está totalmente relacionada a essa ansiedade, né, que a Muito, gente né? tem. E estagiários que estão nos escutando, né? Calma, né? Não sejam essa Calma. pessoa que metralha tudo aí, que quer sempre falar e contribuir, né? E é muito bacana, eu trabalhei com alguns estagiários que têm é deles, né? De ter essa serenidade, sabe? Essa calma. Isso. E o É RH vê tão isso com legal. muito bons olhos, viu? Isso é importante, assim. Agora eu vou falar como RH. Exato. A gente enxerga isso como um estagiário com maturidade, sabe? Que vai tomar decisões melhores com reflexão. Desculpa te interromper, Vitor, Não, mas é não. importante esse. E é tão legal, e tem um especificamente que às vezes você passava um toque para ele depois de uma apresentação e tal, cara, ele escutava, ele olhava no olho, tomava nota no caderninho e não retrucava, não tentava justificar por que ele falou aquilo, por que ele não falou aquilo e tal, ele absorvia. Uhum. E as primeiras vezes que eu fiz isso, que eu dei uns toques e tal, ele absorvia e não falava nada, e eu ficava pensando com a pulga atrás da orelha, que eu já estava esperando a tréplica, né? E ele ficava quieto, e tava, caramba, então, será que ele entendeu? Será que eu me expressei bem? E ele colocava em prática. E Legal. assim, eu sempre que tive as oportunidades, eu sempre destaquei isso para ele, para o gestor dele, que de fato era muito especial, e eu fiz o máximo para valorizar isso nele, porque é muito Uhum. ímpar de você ver num jovem essa calma de escutar, absorver, colocar em prática. Yeah. Eu acho que os estagiários precisam, estagiários assim, né? Quem está no início da carreira, e todos os profissionais deviam ter mais isso. Tem exatamente. E um outro ponto, uma coisa que eu aprendi aqui, Vitor, é assim, eles têm uma expressão aqui muito forte que é deixa eu dormir com isso, amanhã a gente fala, sabe? Porque é, Sleep on it, né? Eu já vi. É, deixa eu dormir com isso, né? Absorver, refletir, e amanhã a gente conversa sobre a solução. Isso é super bem visto, porque tu não precisa dar uma entrega superficial naquele segundo, mas tu pode dar uma entrega muito melhor, ou uma opinião, um insight muito mais consistente no dia seguinte, ou exato. 2 horas depois, né? Com mais serenidade e tal. Então, esse equilíbrio da impulsividade, ela é vista como algo positivo para a performance, não como falta de performance, porque a gente entende como falta de performance. Ai, não dei resposta na hora, não sou bom, né? E não, muito pelo contrário, te dá um tempo para tu ir atrás e realmente dar uma resposta consistente, mas ao mesmo tempo também controla alguma ação que tu tomaria que talvez não fosse tão certa, né? Também uma sensação de proteção, de tu ter uma maturidade em tudo que tu falar, em tudo que tu fizer. E isso soma demais para nossa postura profissional. Exato. Lu, próxima pergunta aqui de desafios não, decisões. Qual que foi a decisão mais difícil que você tomou na sua carreira? Ah, não tenha dúvida de vir para cá. De fato, começar uma trajetória nova em que eu tive que, de fato, abrir mão de muitas coisas, né? Na vida pessoal e na vida também profissional. Porque no Brasil, eu já tinha uma carreira na época de 12 anos, né? De Globo, de RBS, de multinacional. E aqui eu era simplesmente uma estrangeira, obviamente com o meu histórico, mas apenas com o histórico. E eu tinha que começar, de certa forma, uma trajetória novamente, né? Tive que lidar com a solidão, né? Eu vim para cá digamos, sem família, assim, né? Não tinha filho, não tenho ainda, mas não tinha filhos, nada, assim. Então vim comigo e com a minha coragem e abrir mão, obviamente, desse aconchego, assim, afetivo, né? Da família que nos ajuda demais no processo de carreira, né? Assim,
estruturante. Quando a carreira é importante pra gente, quando tem uma frustração, a gente divide com quem a gente ama, né? E eu, teoricamente, não tinha isso tão perto de mim. Então, foi, sem dúvida, a escolha mais difícil que eu fiz até hoje na minha carreira foi essa. E você tem mentores? Como é que foi? Como é que você vê a ajuda de outras pessoas na nossa carreira? Assim, como é que é isso para você? Fundamental. E às vezes essas pessoas não têm nem esse título, sabe? Não tem nem esse, digamos, esse Nem rótulo. sabem. Nem sabem. Exatamente. O que eu, assim, vou fazer um paralelo um pouco com os tempos atuais, sabe? Eu acho que hoje a forma de aprender do ser humano, ela tá mudando muito, né? E aprender através de experiência dos outros é a forma mais efetiva de aprendizado. Por quê? Porque a gente atalha caminhos. Porque a gente junta um insight da minha experiência, junta um insight da experiência do Vitor, junta um insight, né, de uma outra pessoa próxima e a gente constrói a nossa própria escolha a partir de erros ou de acertos já feitos. Então, a mentoria, voltar ao teu ponto, para mim é a forma mais efetiva e impactante da gente aprender e da gente tomar decisões mais coerentes, nunca certa ou errada, porque não dá, a gente não tem uma previsibilidade, principalmente agora, mas de ser mais assertivos nas decisões. Então, qual é a importância dos mentores na minha carreira? Eu diria que toda, assim. Tanto quando eu fui mentora, sem ter esse título, né? Porque quando a gente é líder, a gente também naturalmente é mentor. A gente influencia. Mas quando a gente é líder, não é gerente, tá, gente? Líder é líder de turma, líder de um grupo, líder de alguma fala, líder de alguma... A gente forma. Aqui a gente fala que shape, né? A gente vai moldando comportamentos, opiniões, quando a gente toma uma atitude de liderança. E isso não está longe de ser cargo. Longe de ser cargo. Então, os mentores, para mim, sempre foram muito importantes e não necessariamente foram meus gestores. Isso é importante, né? Eu tive muitos mentores que eram meus colegas, pares, né? Porque pessoas que eram muito boas em algumas competências em que eu não era muito, passaram a ser meus mentores naquela competência, né? Por exemplo, hoje eu me lembro muito, assim, antes de vir para cá, um dos mentores que nem sabe que foi, na minha decisão de vir para cá, era um expatriado que estava no Brasil, um gerente, que era meu par na época, e eu vi como ele lidou com essas diferenças culturais. E nas conversas informais, ele foi meu mentor, porque ele me influenciou positivamente para fazer essa transição, mesmo sem, teoricamente, saber que eu estava formando essa opinião, sabe? Então, o que é importante? Mentoria é algo que a gente faz no dia a dia, é o que a gente está fazendo aqui. É eu compartilhar a minha trajetória, vocês entenderem o que cola em vocês, qual é o clique que gera na história de vocês, usar isso ao favor de vocês e tomar decisões mais alinhadas com a essência. É isso. Então, eu tive alguns mentores que não eram meus gestores, mentores que foram meus gestores, mentores que eu nem conheço pessoalmente, né? Pessoas referências que eu assistia, lia ou acompanhava a carreira e que me inspiravam no caminho. Então, assim, mapeiem os seus gestores. Porque os gestores, eles são cíclicos. Eles não são, obviamente, perenes, né? Num momento de vida que eu tô hoje, por exemplo, mentores, hoje, para mim, eu busco mentores que consigam equilibrar a vida pessoal, espiritual com a sua carreira. Quem é que consegue fazer isso hoje? E eu vou atrás dessas referências e consigo ver dentro da trajetória deles o que cola com a minha e o que eu posso tirar de atalho dessa interação. Mesmo que seja num livro, num vídeo,
numa palestra que eu participe, né? Uma reunião que eu esteja. Então, desconstruam essa imagem de que mentor é um cargo, é uma posição. Mentor é um exercício, é uma troca, né? A mentoria é uma troca em que te ajuda a atalhar caminhos para alguma coisa, seja profissional ou seja, inclusive, pessoal também. Muito bom. E sempre se colocar no lugar de aprendiz, né? Tô sempre Sempre. aprendendo, preciso aprender, não domino isso 100% ainda, tal. Totalmente. Um tema aqui que eu sempre gosto de trazer, que é diversidade e inclusão. Eu já falei isso em outros temas aqui, em outras entrevistas. Eu comecei a frequentar summits, fóruns sobre diversidade, e aí em diversos pilares lá de mulheres, de raça, de orientação sexual e tal. E eu comecei a ver muito para aprender, né? Porque eu não conhecia nada do tema, eu particularmente não sou homem branco e tal, não sofro, né, da maioria dos tópicos aí debaixo do guarda-chuva da diversidade e inclusão, digamos assim. Uhum. E eu fui para aprender. E eu comecei a ver um padrão ali nessas conversas todas. Eu vou generalizar, mas por um bom motivo. A maioria das pessoas que estavam nesses fóruns eram pessoas que sofriam na pele a temática do fórum. E, por exemplo, eu fui em um de mulheres e só tinha eu de homem lá, tinha umas 20 pessoas e eu era o único homem. Era dentro da empresa e tal. E aí foi todo mundo colocou lá os pontos, tal. Alguns eu conhecia, outros eu não fazia ideia que existiam. E foi muito rico para mim. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, cara, quem tem que estar aqui é o Marada, né? Para começar a desconstruir um pouco dos vieses que a gente vai alimentando no dia a dia. E eu comecei a ver isso um padrão em todas as discussões. Assim, a maioria das pessoas que estão lá envolvidas e trocando são pessoas que estão sofrendo, quando na verdade as pessoas que precisam ouvir isso tudo são as pessoas que não sofrem, que em grande são a maioria e é a maioria que mantém e retroalimenta os vieses. Então, eu sempre gosto de trazer esses temas para cá, porque eu acho que é uma forma de atingir as pessoas aqui, que é onde elas não estão esperando o tema aparecer, para que elas possam aprender um pouquinho mais. E aí eu queria te perguntar, e aí especificamente sobre mulheres na liderança, na carreira, eu queria conectar com alguns pontos da sua trajetória que você trouxe. Você começou lá numa indústria, né, numa fábrica no início da sua carreira, e eu queria que você contasse se você enfrentou alguma dificuldade pelo fato de ser mulher no início da carreira, mesmo sendo de RH, onde a maioria do RH é de fato mulher, mas é uma empresa que tem um nicho que é mais voltado ali para os homens, digamos assim. Ali no início da carreira, como é que você lidou com isso? E como é fora do país, aí na Áustria, como que vocês encaram esse tema? A gente está muito atrás, está muito na frente, está no meio, como é que funciona isso? Legal. Esse é um ponto que está me apaixonando nesse momento. Eu estou estudando muito sobre como a gente associa a autenticidade, a intuição, à performance de alto impacto. E uma das coisas que eu descobri nessas minhas pesquisas é que a gente tem duas potências dentro da gente, né? A potência masculina não tem nada a ver com gênero, nada a ver com gênero, tem a ver com potência masculina de execução, de realização, de força, e a potência feminina, né? Que é o nosso inconsciente, que é toda a parte de intuição, o silêncio, né? A questão da emoção envolvida, da leitura do cenário. E para mim, o que é importante, assim, é como eu lidei com a minha potência feminina nesse tempo todo de carreira, né? Então, eu vou te responder trazendo esse tema. Estou, inclusive, escrevendo um livro sobre isso, né? Essa foi uma Legal. das... muito legal. Depois eu te conto as novidades. Quando tiver, eu divulgo aqui Show, show. Por favor, na tua vamos agenda. fazer.
Você volta e fala Muito dele, legal. fiquei curioso agora. Assim, eu estou construindo mesmo, é um tema muito novo, né? Mas que a gente pode, é muito aplicável realmente no dia a dia, assim. Está nos chamando, empresas como Red Bull, por exemplo, falando nesse tema, né? Como é que atletas podem ser tão alto potencial e tão performático, ah, quando a gente não pode comparar tanto uma performance esportiva, por exemplo. Por que a gente não pode trazer esse paralelo de uma performance esportiva que está conectado com essa intuição, com essa parte feminina, com essa parte também masculina de realização, mas muito mais com sua potência essencial? Por que a gente não pode trazer isso para o mundo dos escritórios, né? Por que isso é um tabu, a gente falar de intuição dentro de uma reunião? Por quê? Né? O processo intuitivo, ele tem que te guiar numa decisão importante. Mas vamos para mim, sim, sentir muita diferença, muito mais, e eu não me coloco num papel assim de discriminação, porque eu acho que isso é uma reação a toda a matrix que a gente vive, né? Assim, é isso que está posto e a gente não tem que lutar de uma forma violenta contra isso. O que a gente tem que mostrar é que sim, os gêneros são diferentes, com as suas potencialidades e com as suas fragilidades. Então eu tive uma época, Vitor, assim, muito forte de querer me igualar ao gênero masculino. Como? Sendo forte nas decisões, respondendo rapidamente, né? E eu não tô falando que os homens fazem isso, tô falando porque eu tinha que me provar mais, porque como a mulher é o sexo frágil nesse rótulo, eu não podia me mostrar desta forma. Então eu tinha que fazer isso 2 vezes a mais para mostrar que eu era uma mulher forte, decidida, não vulnerável, que muitas vezes eu não errava, que, sabe, e toda essa dureza que a gente monta, veste, não nos representa. E chega um momento que a gente para de lutar contra isso e começa a ser mais coerente com a gente, assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é um momento de, quando eu falo para vocês assim, que vocês estão num momento de aprovação, de se provar, as mulheres muito mais, porque quando a gente está num ambiente de profissões naturalmente masculinas, né? Então, por exemplo, engenharia ou até advogado, né? Enfim, tem algumas carreiras que tradicionalmente são mais masculinas. A gente veste uma postura que não nos representa para se igualar em termos de, né, gênero, performance, etc. Porque a diferença é vista como vulnerabilidade. E vulnerabilidade significa fraqueza. Quando não. Quando a gente tem documentários aí, né, Fortaleza, a Brené Brown, da né? Brené Brown, Fortaleza. por exemplo, né, que fala hoje que a vulnerabilidade é um dos pontos mais importantes para alavancar a tua carreira, porque te faz mais aprendiz, te faz mais aberto a ler situações em que tu pode aproveitar, enfim, né? Então, chegou num ponto em que, de fato, essa força que eu fiz para me provar, para me provar, de fato, num ambiente masculino, me cansou, me exaustou. Realmente eu fiquei exausta, assim, sabe, disso. E não queria mais, porque teve um preço. Eu briguei com a balança há muitos anos, então eu colocava minha ansiedade na comida, ou eu era muito ansiosa, ou eu não tinha uma direção muito clara nas minhas decisões, porque eu estava muito ansiosa a querer responder ao externo, mas nunca me escutava. Então isso trouxe algumas consequências, assim. Quando eu vim para cá, eu estava nessa batida, né, de uma sociedade em que me aprovava como uma mulher forte, como a executivona, né, aquela que a chefona. Mas aquilo não era eu, né? Aquilo não me representava. E quando eu vim para cá, eu vim para uma posição de vulnerabilidade. Por quê? Uma língua que eu não falava, um clima muito diferente do meu, ou seja, eu cheguei aqui, tinha 3 metros de neve, escurecia às 3 da tarde, não tinha luz solar, assim, né, muito, então isso afetou demais, eu não tinha
com quem dividir isso. Peraí, eu sou completamente nova. É como se eu voltasse para um estágio zero de algumas coisas que eu já nem É considerava superado, né? como, né? Assim, eu tive que realmente engatinhar em alguns pontos da vida. Isso me colocou numa postura de aprendiz, assim, dizer, poxa, eu não sou tão onipotente quanto eu pensei, né? Então, acho que esse momento em que a gente se enxerga vulnerável, e aí eu vou trazer para a questão do gênero nas carreiras, né? A gente tem que estar muito atento aos benefícios do ser diferente e não tentar lutar e brigar para ser igual, né? Vou dar um exemplo claro. Eu estou estudando muito nessa minha nova jornada sobre ciclos de produtividade. O homem, na sua bioquímica, ele tem uma estabilidade de performance muito maior do que as mulheres, de entrega, tá? Performance num conceito tradicional de entrega, né? Tá no mesmo potencial de entrega que uma mulher. Uma mulher, ela tem 20 dias de execução, né, de super energia alta e tal, e ela tem alguns dias, 10 dias do mês, mais ou menos, que é o período pré e o período durante e pós, em que ela está numa habilidade super especial, mas a gente enxerga diferente. Ela está muito mais intuitiva, ela está muito mais reflexiva, ela está muito mais atenta ao contexto, lendo sinais, por isso que mas isso a sociedade olha muito como negativo, porque não é uma entrega assim que a gente enxerga, sabe? É uma entrega sutil de intuição, de reflexão, de conversas mais profundas. E isso, num ambiente organizacional, hoje está sendo muito mais valorizado. Então, o que eu quero dizer com isso é todo mundo que hoje está lutando por um espaço, seja ele mulher, né, homossexual, ou não tentem ser iguais, porque isso não vai trazer o espaço que vocês devem ocupar. Isso vai habilitar vocês a ocupar um espaço que não é nosso, não é de vocês, não é a da mulher, não é o espaço do homem. E isso repercute na nossa carreira, com certeza, né? Porque a gente começa a fazer mais força para ser algo que a gente não é. E isso tira energia daquilo que a gente pode ser muito bom. Exato. Né? Então, essa é a minha reflexão sobre isso, assim, um pouco da minha trajetória misturado com o que eu venho estudando e o que eu venho observando fora do país. Porque aqui não é melhor nem pior, tem outros problemas, né? Hoje, por exemplo, não existe essa diferença tão grande, não existe diferença, na verdade, salarial entre homens e mulheres. Isso não existe, essa discussão aqui não existe. Não existe uma discussão em relação à mulher, por ser mãe, ter uma menor produtividade por ter licença maternidade. Por quê? Porque o pai pode tirar licença paternidade no mesmo período que a mãe, já considerando uma configuração diferente de família, né? Mas tem outros problemas, que é a mulher, por exemplo, não acessar a sua feminilidade de uma maneira pura, né? De uma maneira tão essencial. Então, por quê? Porque é muito mais racional, é muito mais igualitário nos direitos. Então, tem outros problemas, né? Mas isso é um desafio de todo mundo. Como a gente inclui os diferentes e o que é essa inclusão? Inclusão é ter o mesmo espaço ou ter a liberdade de conquistar o seu próprio espaço, né? Essa é a reflexão, assim. Mas sim, tem muito desafio aqui fora, com certeza, mas eu acho que o Brasil ainda está ligado ou está caminhando passos um pouquinho mais atrás, assim, na questão de direitos, coisas mais práticas do dia a dia, sabe? Eu vejo assim, hoje. Mais tangíveis, né? Exatamente. Lu, se eu soubesse, eu tinha te perguntado isso antes, porque eu já tenho uma série de perguntas aqui para te fazer, mas Vamos lá. não. Para a gente encerrar, vamos marcar mais uma mais para frente aí Com certeza, vamos o sim. seu livro. Estou super curioso.
para a gente encerrar, qual conselho que você daria para você mesma lá no início da sua carreira? O mesmo que eu dei para vocês aqui no começo, assim, tenha mais pausas para conversar consigo próprio e olhar para dentro, entender no que tu é boa, né? No que de fato tu brilha, aonde tu se sente inteira, em que lugar, com que pessoas, com que tipo de conversas, com que ambientes, em que ambientes e com que tarefas tu brilha, né? Onde a partir daí, sempre considera esse critério para tomar as tuas decisões de carreira. Essa é a minha reflexão depois de 17 anos de carreira, mas não de uma maneira fantasiosa ou no mundo de Alice, né? Assim, de dizer, vou seguir só o que eu gosto de fazer. Não, a gente tem muita coisa que a gente não gosta de fazer e tem que fazer. Agora, se a gente deixa para ser feliz ou deixa para, de fato, fazer algo prazeroso apenas quando a gente termina nosso horário de trabalho, a gente vai pagar um preço. O boleto vai vir, seja através da saúde, ou através da saúde mental ou física, ou através de escolhas na vida que a gente deixou para trás em função dessas, né, dessas escolhas não congruentes, não coerentes. E olha para o ambiente também, o que o ambiente pede, o que de necessidade os nossos talentos atende. O que tem de necessidade nesse mundo hoje e que os nossos talentos atendem. Aí a combinação é perfeita, porque a gente resolve um problema do mundo ou do ambiente ou de cliente, seja lá de quem for, aliado ao nosso talento. Então, e aí carreira, dinheiro, abundância, visibilidade, sucesso é consequência dessas escolhas inteligentes. Né? Esse é o meu conselho para mim mesma e para vocês. Show de bola. Lu, queria super te agradecer, de verdade, foi uma conversa muito legal, riquíssima. Obrigado mais uma vez pela agenda, vamos manter contato aí, estou curioso para saber dos seus próximos passos aí nos seus projetos. E obrigado mais uma vez. Muito obrigada, vou adorar dividir com vocês e fico super à disposição para próximos projetos e também para contatar as pessoas que estão interessadas em conversar comigo ou, enfim, ter algum conselho. Fico super à disposição aí, LinkedIn, Instagram, etc. Podem bater um papo lá comigo, vou adorar ajudar todos vocês. Show. Pode deixar, vou colocar os links aqui na descrição do vídeo para a turma te achar bem facinho. E é isso aí, pessoal. Continue acompanhando a gente e até os próximos conteúdos aí. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Espero que ele tenha sido útil para você de alguma forma. Se você quiser continuar essa jornada de evolução da forma como você faz gestão da tua própria carreira, dá uma olhada nesse mini curso aqui embaixo. É um mini curso de Personal Branding, de gestão estratégica de carreiras, onde eu compartilho com vocês os principais insights que eu tive numa formação em Branding lá no High University. São 5 tópicos ao longo de 3 aulas, mais de 1h30 de conteúdo em vídeo, tem material de apoio, recomendações de estudo, tudo gratuito para vocês. Fiz com bastante carinho e tenho certeza que vai te ajudar na tua evolução como profissional. Se você quiser também manter contato com a gente em outras redes sociais, aqui embaixo você nos encontra tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn e podcasts também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando aqui embaixo na minha foto, assim você fica sabendo quando os novos vídeos forem publicados. Vai lá no mini curso, te espero lá dentro pra gente continuar junto essa jornada de evolução. Um abraço!